Então, pessoal, bora lá, vamos continuando aí para a gente poder agora fazer a exibição dos elementos que foram cadastrados aqui na nossa tabela. Primeira coisa que eu vou vir aqui fazer, eu vou vir aqui na minha tabelinha aqui, eu tenho de ver o nome dela, né, TBL dados. Nós vamos pegar e vamos montar um método estilo esse de atribuir e obter pessoa. Nós vamos vir aqui e vamos criar um método void atualizar tabela, que toda vez que a gente precisar atualizar ela, a gente vai estar chamando ela aqui. Aí, para mim poder atualizar a tabela, aqui agora, que a gente tem de pegar alguns pontos aí para a gente poder começar a configurar. A tabela ela é um pouquinho mais complicada de mexer, porque a gente vai ter de pegar o model dela e a gente vai ter de atribuir algumas colunas ali para dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar a tabela aqui, né? No caso, o default table model. No meu caso aqui, antes de eu fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Vocês podem ver que aqui no meu projeto eu ainda tenho um modelo que está com nome, telefone e endereço, só que não tem o meu ID. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova coluna que vai ser o meu ID. Então ID, para a gente poder armazenar ID, nome, endereço e telefone. Beleza, agora eu vou vir lá no meu atualizar tabela e aí eu vou pegar o model lá, porque eu só vou conseguir trabalhar com esse model lá. Então eu vou vir aqui, ó, default table model, que é a especificação da tabela, né? Modelo igual tbl dados ponto get model. Dessa forma eu estou pegando o modelo referente à minha tabela. Ele vai falar aqui que não existe, no caso eu vou importar ela lá em cima, e aí ele vai dar um outro erro aqui falando que é para converter, porque nem sempre todos os table models são dessa forma. Então eu vou só fazer um cast aqui, só colocando aqui antes default table model, tabela dados get model. Aí agora o que vai acontecer? Eu tenho de pegar, e nesse momento aqui, eu vou ter de percorrer uma lista de pessoas para eu poder ir adicionando as minhas linhas lá. Então eu vou precisar de alguma forma retornar essa lista de pessoas. O local correto para a gente fazer isso vai ser aqui no meu método, no meu pessoa DAO. Então eu vou vir aqui e vou criar um método public list pessoa, ou seja, vai me retornar uma lista de pessoas. Aí eu vou retornar todos. Então esse vai ser um método que vai me retornar todas as pessoas lá do meu banco de dados. Vou vir aqui e para mim poder criar essa lista, né? Vou criar uma lista de pessoas igual a new array list de pessoa. Essa função de array list aqui é uma função padrão do Java que serve para justamente quando a gente quer armazenar mais de um elemento. A gente usa a lista aí para poder importar. Então eu vou vir aqui só importar Java util list e o array list também eu acho que vai precisar de importar. Isso. Import Java util array list. Beleza. No final do meu método, eu vou retornar essa lista de pessoas aí, que eu acabei de criar. Então, eu começo criando uma lista vazia, aí eu vou percorrer o meu banco de dados, e depois que esse banco de dados estiver pronto, estiver percorrido, a gente vai retornar a lista de pessoas. Então, eu vou fazer o mesmo esquema, try, get, SQL exception. Aí a gente vai dar o print text trace aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, mesma coisa, cria minha conexão, igual a conexão, conectar, já deixo pronto aqui conexão, desconectar no final, sempre já deixo pronto, e aqui no meio nós vamos fazer o mesmo esquema, vamos criar um prepared statement, então string SQL, eu quero retornar todas as pessoas, então select asterisco from pessoa. Beleza. E aí eu vou vir e vou criar o meu prepared statement de novo. Prepared statement stmt igual a conexão.prepared statement. Passando o meu SQL lá. No meu caso aqui não tem nenhum botão, não tem nenhum parâmetro, né? Então eu não preciso passar nenhum set. Só porque diferentemente da outra, agora esse valor aqui ele não vai ser só uma execução, ele vai me retornar alguma coisa. Então ele vai me retornar em um objeto. Esse objeto que a gente retorna os dados aqui por padrão é um result set. Então eu vou vir aqui, o result set rs é igual a stmt.execute carry. Diferente, então tá vendo? O execute carry vai me retornar aqui dentro do rs, dentro do meu
no result set, os valores. E aí, para mim poder percorrer os valores retornados, basta a gente percorrer com a estrutura de repetição while. A gente dá um rs.next. Cada vez que a gente desce o next, é como se a gente estivesse indo para a próxima linha. Então, next vai para a próxima linha e assim por diante. Então, toda vez que eu der um next, quer dizer que eu estou indo para a próxima linha. Então, enquanto existir próxima linha, ele vai estar me retornando esse result set aqui. E aí, o que eu tenho de fazer? Esse result set ele vai me retornar todos os atributos igual se eu tivesse retornado um select. Então, tem lá nome, endereço, telefone e o ID. Então, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pessoa nova. E eu vou vir começar a atribuir os atributos aqui para ela. Set nome, rs.getString, nome. p.set, endereço, rs.getString, endereço. E por último, p.set, telefone, rs.getString, telefone. E aí ficou faltando o ID, só que eu ainda não tenho o ID criado na minha classe de pessoa. Então, eu vou ir lá na minha classe de pessoa, classes pessoa, vou vir aqui e vou criar o ID. Então, eu vou private int ID. No vazio, eu vou atribuir ID com 0. Vou colocar aqui no construtor recebendo o ID também. E vou fazer o getter e setter dele aqui. Vou vir com o botão direito, inserir código, getter e setter. Só pus que getter. Inserir código, getter e setter do ID. Pronto, já está criado lá para mim. Agora eu consigo vir lá no meu pessoa.dal, set ID, aí rs. Ponto, só que o ID não é string, é getInt. ID. Então, dessa forma, nesse momento, o que eu fiz? Ó, eu peguei cada registro do meu result set está sendo criado uma nova pessoa. Então, eu estou pegando, nesse momento aqui, eu estava transportando do objeto para o banco. Nesse momento, eu estou transportando do banco para um objeto. E essa pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar ela na minha lista de pessoas. Pessoas.add. Então, observa. A gente cria uma lista de pessoas vazia, faz um select e para todos os registros que tem, a gente vai e coloca nessa lista de pessoas aqui. Então, ele vai adicionando elas aqui para mim. Dessa forma, a gente vai ter no final, depois da execução, na hora que eu retornar essas pessoas aqui, eu vou ter todas as pessoas lá do meu banco. E aí agora é só eu vir aqui e pegar e criar essa lista de pessoas, né? Igual a DAO.todos. Pronto. Vai precisar de importar a lista aqui também, né? Eu vou ir lá em cima importar ela. Import Java util list. E aí nós vamos percorrer essas pessoas aqui para atribuí-las na minha tabela. Então eu vou fazer um for each aqui. Então para cada pessoa P dentro da lista de pessoas, a gente vai adicionar ela na minha tabela. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar lá, modelo.add_row. E aí eu vou adicionar essa row, é um novo array. Então, eu vou criar um new object e passar todos os meus parâmetros que eu quero passar aqui para dentro. Que vão ser, quais são os parâmetros que eu quero passar lá? A minha tabela está com nome, ID, nome, telefone e endereço, certo? Está até fora de ordem. Vou até trocar esse modelo aqui. Eu vou pôr ID, nome, endereço e telefone. Então, eu vou passar ID, nome, endereço e telefone. Então, eu vou passar p.getID, p.getNome, p.getEndereço, p.getTelefone. Dessa forma, a gente vai ter a nossa atribuição de todos os elementos para a minha tabelinha. Por último, para a gente fazer, eu tenho de chamar esse método atualizar a tabela. Eu vou chamar ele aqui. Logo depois de eu criar o meu DAO, eu vou vir aqui e vou chamar o atualizar tabela. Quando eu vier aqui rodar, olha lá. Vamos aguardar. Ele já vai trazer aqui embaixo. Só porque vocês viram, ele adicionou aqui no final. Ficou todas aquelas linhas vazias antes. Eu não quero que fiquem essas linhas vazias. Então, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de esvaziar a minha tabela antes de eu adicionar. Então, dessa forma, aqui, antes de eu fazer isso aqui, eu vou ter de esvaziar a minha tabela. Como que eu vou fazer? Eu vou rodar um for de todas as linhas que eu tenho na minha tabela e ir removendo.
ponto get row count, menos 1. Ou seja, o que eu tenho de fazer, por exemplo, se eu tiver 10 linhas na minha tabela, eu tenho de começar lá da última e ir removendo até que eu remova a primeira. Então, por isso que eu começo aqui com essa get row count, eu retorno quantos elementos eu tenho na minha tabela. Só que eu faço menos 1 por quê? Porque lembra que os elementos da computação, eles não começam a contabilizar no 1, eles começam a contabilizar, na verdade, do 0. Então, eu começo, por exemplo, se eu tiver 10 linhas, eu vou ter, na verdade, da 0 até a 9. E aí nós vamos ir até ele chegar na 0, e vamos removendo isso aí, modelo.remove row da coluna i. No caso aqui eu vou ter de pôr um int aqui, só para porque essa variável i não existe. Então tá vendo? Eu começo lá no final e vou até o início removendo todas as linhas da minha tabela. Dessa forma agora na hora que eu rodar, ele já vai trazer só aquelas lá para mim. Uma outra coisa que a gente pode fazer, quando eu vier aqui e salvar um novo elemento, eu posso vir aqui e atualizar a minha tabela. Então, eu vou lá no meu salvar, depois que eu atribuir a pessoa, o que eu vou chamar? Atualizar tabela. Que aí, dessa forma, quando eu já salvar, ele já vai lá para baixo, olha lá. Quer ver? Só um instante. Então, por exemplo, nome lá, Jean. Vamos pôr outro nome aqui, João. Telefone, qualquer um. Endereço, qualquer um. Salvar. Ele já vem aqui para baixo na minha tabela. Então, dessa forma, a gente já deixa tudo bem dinâmico. E aí a gente pode fazer alguns ajustes aqui, por exemplo, não deixar que ele fique editando, porque esse editar da tabela não está funcionando, não deixar que ele selecione mais de um, também não é interessante. Então eu vou vir aqui e só alterar essas propriedades da minha tabelinha. Vou vir aqui na minha tabela, aí nas propriedades aqui, por exemplo, se eu quero aqui, ó, as propriedades dela, deixa eu achar aqui, qual que vai ser? Só um instante. Aqui, ó, aqui no final tem a opção aqui, ó, Selection Model, tá vendo? Vou vir aqui e vou colocar seleção única. Dessa forma, a gente vai garantir que só consiga selecionar uma linha de cada vez. Então, não vou conseguir selecionar mais de uma. E aí a gente tira essa forma aqui. Agora, para a gente tirar a edição, a propriedade que eu vou selecionar vai ser essa daqui. Então aqui é só marcar a opção aqui de nenhum, ele já vai ativar aqui no seu editor para poder não permitir edição. Dessa forma nós temos aqui a nossa tabelinha, já está trazendo aqui na tela, se eu vier aqui salvar mais um camarada, ele já vai atualizar e a listagem já está pronta. Para a gente finalizar agora, fica faltando os botões de editar e excluir, que nós vamos tratar na próxima aula. Então é isso aí, pessoal, até a próxima. E a gente continua o projeto na próxima aula. Tchau!